Apresentação do trabalho Fatores de Sucesso para Micro e Pequenos Empresários, um estudo em Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco. Autores: Janaildo de Souza Lima, UFRPE UAST, e Leonardo Rodrigues Ferreira, UFRPE UAST. Introdução. A preocupação com a sobrevivência das micro e pequenas empresas tem levado a um aumento nos debates sobre os fatores que condicionam o sucesso das micro e pequenas empresas. Dessa forma, pode-se fazer a seguinte pergunta: qual é o nível de importância que determinados fatores condicionantes de sucesso têm para os pequenos empresários de Santa Cruz da Baixa Verde? Esse estudo tem como objetivo verificar o nível de relevância que determinados fatores condicionantes de sucesso têm para os micros e pequenos empresários de Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco. Os procedimentos metodológicos. A pesquisa foi realizada no município de Santa Cruz da Baixa Verde a partir de um estudo de campo com dados primários. Na ocasião, todos os empresários consentiram para o prosseguimento das perguntas, onde foi possível observar e avaliar algumas características empreendedoras locais. Como resultados, os principais resultados da pesquisa mostram que os micro e pequenos empresários atribuem grande importância aos fatores condicionantes de sucesso para os seus negócios. Isso se reflete nas ações que eles desenvolvem em seus empreendimentos. Quanto à conclusão, essa pesquisa se propõe a caracterizar o município de Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco, nos aspectos genéricos da economia municipal: altitude, temperatura, clima, mesorregião, microrregião, população, área territorial, urbanização das vias públicas, esgotamento sanitário, formalização do trabalho, escolaridade, estabelecimento da saúde, PIB per capita e principais cidades de maior contato com o município. Olá, me chamo Kerliane Góes da Silva, aluna da UFRPE UAST, e juntamente com Gerliana, também aluna da UFRPE UAST, iremos apresentar o trabalho sobre estratégias para a redução da pobreza e da fome em uma abordagem multidimensional. A pobreza e a fome são desafios persistentes que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, comprometendo tanto a qualidade de vida quanto o desenvolvimento econômico e social das comunidades. Superar esses problemas é essencial para promover um desenvolvimento sustentável e melhorar o bem-estar humano de maneira abrangente. Este estudo busca identificar e analisar estratégias multidimensionais para a redução da pobreza e da fome, considerando aspectos como saúde, educação, segurança, trabalho, cultura e lazer. Foi realizada uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, através de uma pesquisa bibliográfica do tipo Revisão Sistemática da Literatura no portal de periódico da CAPES, no qual foram analisados o total de 20 artigos publicados no idioma português entre os anos de 2020 a 2023, utilizando os termos de busca redução da pobreza, fome e desigualdade social. Constatou-se que as abordagens multidimensionais revelam diversas formas de privação que afetam a vida das pessoas. Em relação à pobreza, não pode ser medida apenas pela falta de renda. É necessário considerar outros aspectos como saúde, educação, segurança, trabalho, cultura e lazer. No que se refere à fome, a questão é complexa e multifacetada, e que a falta de acesso a alimentos adequados não se deve apenas à escassez de recursos, mas também a fatores como desigualdade, acesso limitado a serviços de saúde, educação e a falta de emprego e renda. Conclui-se que uma abordagem multidimensional para combater a pobreza e a fome deve levar em consideração diversos fatores que afetam a qualidade de vida das pessoas. Integra a assistência direta com programas de desenvolvimento econômico sustentável, incluindo capacitação comunitária, criação de empregos e melhoria de infraestrutura, são mais propícios para sua erradicação. É necessário também adotar políticas públicas que combinem assistência imediata com estratégias abrangentes, tratando as múltiplas dimensões desses problemas e promovendo o desenvolvimento humano sustentável, além de adaptações específicas às condições locais,
como a colaboração entre governos, ONGs e comunidades locais. Terceira mostra de pesquisa virtual do Grupo de Estudos em Infraestrutura Produtiva e Logística para o Desenvolvimento Local Sustentável da UPE, com o tema Um estudo acerca da qualidade das informações constantes no Portal da Transparência de Serra Talhada, Pernambuco, com a autoria da discente Vanessa Pereira Campos, da Unifis, a docente Flávia Fernanda da Silva Moura, Unifis, e o docente Alexandre Bezerra Correia Bilar, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UAST. Introdução. O surgimento da nova gestão pública, impulsionado pelo avanço tecnológico e pela globalização econômica, destaca a importância da responsabilização e da eficiência na gestão pública, assim como, mais recentemente, sua aderência à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, proposta em 2015, que estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, dentre os quais está o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, relacionado à promoção de instituições mais inclusivas e transparentes, tendo inclusive definido metas para a redução da corrupção e o aumento da participação cidadã na governança estatal. A transparência pública é fundamental na divulgação das informações sobre as atividades, decisões e recursos do governo para os cidadãos, promovendo a prestação de contas e o fortalecimento da democracia. Diante disso, surgiu a seguinte pergunta: como pode ser considerada a qualidade das informações constantes no portal da Transparência do município de Serra Talhada? Objetivo: esse estudo teve como objetivo principal averiguar a qualidade das informações presentes no portal da Transparência do município estudado. Procedimentos metodológicos. Realizou-se um estudo de caso com abordagem qualitativa e quantitativa para analisar os dados obtidos através de pesquisa exploratória e documental no portal da Transparência da supracitada cidade localizada na microrregião do Sertão do Pajeú. Foram averiguadas as respostas aos 17 quesitos que tiveram como critério abrangência, clareza, atualidade, conveniência e concisão das informações disponibilizadas nesse portal. Esse instrumento de pesquisa foi elaborado tomando-se como referência as orientações para o cumprimento dos critérios de apuração do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Resultados parciais ou finais. Os resultados da análise demonstram que as informações presentes nesse portal são claras, atualizadas e de fácil acesso, atendendo às necessidades dos usuários. A abrangência dos dados e sua apresentação contribui para a accountability e fortalece a democracia, conforme o princípio da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Conclui-se que o município disponibiliza informações claras e de fácil acesso, apresentando dados atualizados conforme as necessidades legais e dos cidadãos, o que eleva a transparência e, por conseguinte, a possibilidade de maior participação social na formulação e acompanhamento das políticas públicas. E como palavras-chave, accountability, administração pública, participação cidadã. Olá, sou Mikael e irei apresentar para vocês o resumo simples com o título Aprimorando a Gestão Escolar com o Ciclo PDCA em prol do desenvolvimento local sustentável. Como coautores temos Alexandro e Flávia. O quarto objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 aborda a educação de qualidade para meninos e meninas, homens e mulheres de forma inclusiva, equitativa e capaz de gerar oportunidades ao longo de suas vidas. As escolas de ensino fundamental têm um papel fundamental, porém, como quaisquer outros tipos de organização, necessitam de uma gestão eficiente de seus recursos e de sua equipe de colaboradores a fim de atingir seus objetivos. A escassez de recursos e de utilização de ferramentas de gestão são problemas antigos no Brasil, especialmente em municípios nordestinos de pequeno porte. Tais fatores impactam negativamente no alcance dos propósitos centrais de tais organizações. Diante disso, surgiu a seguinte indagação de pesquisa: de que forma o ciclo PDCA pode contribuir para otimizar os processos de gestão em escola pública municipal do Sertão Nordestino? Com o intuito de responder a essa indagação de pesquisa, este estudo buscou identificar os principais processos relacionados à gestão de uma instituição pública do município de Mirandiba, Pernambuco, e propor a aplicação do PDCA para aprimorá-los. Realizou-se um estudo de caso durante o segundo semestre de 2023 com observação direta, pesquisa documental e a aplicação de questionário estruturado à gestora dessa unidade. Foram identificados os principais processos realizados nessa instituição: controle de recursos materiais, gestão de funcionários, aplicação e prestação de conta dos recursos financeiros recebidos, e destacou-se a existência de apenas um plano de ação como instrumento de apoio administrativo. Então, apresentou-se uma proposta sintética para sua implantação, segundo a qual, inicialmente, as atividades deveriam ser adequadamente descritas e planejadas.
Na sequência, viriam diretrizes para a alocação dos recursos ou solicitação destes quando necessário, com prestação de contas às partes interessadas e logo após a checagem se tudo está ocorrendo conforme planejado. E por fim, as correções e ajustes necessários para o começo de um novo ciclo e um novo plano de ação. Portanto, constatou-se que o PDCA pode ser uma ferramenta oportuna para aperfeiçoar a gestão da organização estudada e seus respectivos processos, tornando-os mais eficientes e eficazes. Olá, meu nome é Esther de Medeiros Rodrigues, estou cursando Administração na Unidade Acadêmica de Serra Talhada e junto com Maria Graciele Nunes de Oliveira, irei falar sobre a importância de uma educação sustentável na rede pública de ensino, uma revisão sistemática da literatura. Introdução. A inserção de práticas sustentáveis vem se tornando cada vez mais comum e com diversos benefícios que podem mudar o rumo das próximas gerações, a começar pela sala de aula. Com o avanço da escassez da matéria-prima, tem se aumentado a preocupação, já que seus custos tendem a aumentar e dificultar a manutenção no mercado. Toda mudança possui desafios, a resistência é a principal, pois mesmo colocando em prática em escola e universidades, a conscientização de algumas práticas de forma sustentável, muitas famílias não tiveram essa mesma educação e aprenderam de forma contrária. A implementação desse tipo de política possui gastos consideráveis, mas que trazem retorno para todos. Objetivo. A presente pesquisa objetiva-se em apontar o principal desafio e as vantagens que a adoção de ações sustentáveis na instituição de ensino pode oferecer para a formação da nova geração. Procedimento metodológico ou material e métodos. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com caráter descritivo e exploratório, através da plataforma Cielo, na qual utilizou-se o termo de busca Educação Sustentável, selecionando-se artigos científicos publicados entre um intervalo de 4 anos, 2020 a 2023, utilizando os filtros Colação Brasil e Idioma Português. Foram levantados e analisados 32 artigos. Resultados. Os resultados apontaram algumas iniciativas sustentáveis, em sua maioria dentro de universidades, que mostram que os profissionais do futuro estão se preparando para disseminar sustentabilidades com famílias e jovens no ensino regular, como, por exemplo, diminuição de desperdício de matéria-prima, água, energia, diálogo, agricultura verde, descarte apropriado de resíduos, etc. Essas são algumas das ações que já estão sendo desenvolvidas com apoio de diversas áreas. Com isso, acaba se gerando um valor maior para as marcas que venham a formar-se adquirindo uma elevação do seu nível de valor de eficiência. Entretanto, como desafio foi perceptível a resistência, mas que cada vez tem diminuído a insegurança de investir nesses tipos de ações, em decorrência da preocupação com a natureza. Conclui que tem sido um importante avanço de estudos que esclareçam mais sobre políticas sustentáveis e a preocupação dos profissionais com sua implantação, o que tem gerado possíveis soluções a fim de reverter desastres ambientais. Além disso, os investimentos nessa prática contribuem para a geração de resultados satisfatórios e inovadores para a melhoria do planeta e retorno futuro. A conscientização e o conhecimento são peças-chave para a garantia de um futuro cada vez melhor e mais saudável. Palavras-chave: educação sustentável, profissionais do futuro e conscientização. Obrigada. Saudações a todos, me chamo Eric Ben dos Santos. Vou apresentar o resumo intitulado Ecossocialismo, um caminho para a infraestrutura produtiva e logística sustentável. Logo na introdução eu trago que o ecossocialismo, segundo Michel Louvi, propõe uma integração profunda entre as preocupações ecológicas e as lutas sociais contra o capitalismo. Alinhar os preceitos do ecossocialismo à implementação de uma infraestrutura produtiva e logística representa a promoção de um desenvolvimento local sustentável que respeite o meio ambiente e as comunidades locais, através de práticas sustentáveis e socialmente justas. Nessa perspectiva, o presente estudo teve o objetivo de analisar como os princípios ecossocialistas podem ser aplicados na infraestrutura produtiva e logística para promover o desenvolvimento local sustentável. A metodologia utilizada inclui uma leitura detalhada das obras O que é o Ecossocialismo, de 2014, e Ecossocialismo, uma alternativa radical à catástrofe capitalista, ambas do autor Michel Louvi. As variáveis enfocadas foram as práticas de uso de energias renováveis, técnicas agroecológicas, promoção de economias circulares, reestruturação de cadeias logísticas, priorização
de fornecedores locais e práticas justas. Os resultados apontam que a aplicação dos princípios ecossocialistas na infraestrutura produtiva e logística pode gerar múltiplos benefícios, em especial quando a gente observa que essas práticas não apenas minimizam os danos ecológicos, mas também promovem uma relação mais harmoniosa entre a sociedade e a natureza. Um exemplo prático é a adoção de sistemas de transporte comunitário e cooperativas de produção, que não só diminuirão a pegada ecológica, mas também geram empregos dignos e sustentáveis, criando comunidades mais resilientes e equitativas. Por fim, ressalto que os princípios ecossocialistas apontados por Michel Louvi são importantíssimos para a construção de modelos administrativos voltados à infraestrutura e logísticas em prol do desenvolvimento local sustentável. Patamar de atendimento à Lei de Acesso à Informação nos portais da transparência dos entes federativos. As necessidades de reduzir a corrupção e tornar as instituições públicas mais transparentes e responsáveis estão claramente expressas nas metas 16.5 e 16.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a partir do advento de legislações que passaram a estimular o exercício da transparência por parte dos órgãos públicos, principalmente a Lei nº 12.527 de 2011, mais conhecida como a Lei de Acesso à Informação, os portais da transparência foram criados pelos entes estatais, nos quais devem ser apresentados dados que disponibilizem à sociedade, no mínimo, informações relacionadas ao funcionamento do governo, bem como aos resultados de suas ações. Mas, em termos percentuais, qual o atual patamar de cumprimento a tais determinações legais dispostas na linha A, inciso 7, do artigo 7º e no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação? Esse estudo teve como objetivo principal verificar o grau de disponibilização nos sítios eletrônicos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal das informações estabelecidas nos supracitados dispositivos da lei. Os procedimentos metodológicos utilizados levaram em conta que realizou-se, ao longo do segundo semestre do ano de 2023, uma pesquisa documental de cunho exploratório nos portais da transparência dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, compreendendo o período de 2012 a 2023, através de uma abordagem quanti-quali, com estudo estatístico de tendências centrais, notadamente as médias, mas também estudo das dispersões em amplitude. Os resultados apontaram um percentual médio de 58,3% de atendimento aos itens pesquisados do artigo 7º e de 82,6% aos itens pesquisados do artigo 8º por parte dos entes federativos. De forma geral, os estados atenderam em 81,8% ao que se pede nos itens elencados nos dois artigos. Esses resultados deixam claro que faltam nos portais da transparência, de maneira geral, atalhos diretos que conduzam aos indicadores de resultados das ações de governo, visto que esses indicadores, quando disponíveis, estão publicados de forma dispersa em relatórios variados, quase sempre em formato PDF. Como conclusão, essa pesquisa concluiu ser desejável padronizar uma matriz de indicadores aplicável a todos os entes estatais, que possa ser disponibilizada à sociedade nos portais da transparência e, em uma etapa posterior, desenvolver um aplicativo de Business Intelligence que forneça leitura de séries históricas desses indicadores, preenchendo um hiato hoje existente nesses sítios eletrônicos. As palavras-chave desse estudo foram Accountability, Gestão Pública, ODS 16 da ONU.
Olá a todos, eu me chamo Márcia Nunes dos Santos, sou discente da UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Sou autora do seguinte resumo, juntamente com os demais discentes André Nunes da Silva, da UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Gerliana Góes da Silva, da UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e o professor doutor Valber Baptista dos Santos, docente da UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. O resumo é intitulado de Estudo sobre a Destruição Criadora, a Inovação e o Descarte, numa perspectiva da obsolência programada versus o desenvolvimento econômico sustentável. Um grande desafio nos dias atuais é o de administrar o desenvolvimento econômico e tudo aquilo que é produzido e que se torna obsoleto, passível de descarte futuro. O objetivo desse trabalho é o de analisar a relação entre a destruição criadora, a obsolência programada e o impacto no desenvolvimento econômico sustentável. A metodologia empregada teve como base uma abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa de tipo exploratória, tendo como métodos uma revisão de literatura e como materiais a busca de artigos e papers específicos feito na plataforma Google Escolar. O estudo aborda a relevância da destruição criadora schumpeteriana como uma das principais forças impulsionadoras da dinâmica econômica ligada à prática de obsolência programada no sentido da ocorrência do desenvolvimento econômico sustentável, sendo que tal relação impacta na economia sob diversas formas. Por um lado, a destruição criadora impulsiona a inovação, principalmente a da melhoria, além de desenvolver novos produtos e processos tecnicamente melhorados e menos agressivos à natureza, o que também estimula uma outra forma de se ver e usar os objetos. Por outro, a obsolescência programada é vista como uma forma de acelerar esse processo de renovação e de estimular a inovação, contribuindo para a dinâmica mercadológica. Observa-se também que a obsolescência programada gera debates sobre seus impactos negativos na economia, como o desperdício de recursos naturais, a poluição resultante, o aumento desnecessário do consumo e o endividamento das pessoas. Além disso, o descarte de produtos obsoletos contribui para a acumulação de resíduos e externalidades ambientais negativas, afetando a sustentabilidade econômica no longo prazo. Conclui-se que a relação entre destruição criadora e obsolescência programada influenciam diretamente a economia, tanto impulsionando a inovação, de modo reverso, e o crescimento econômico, ao gerar os desafios relacionados à sustentabilidade ambiental e ao consumo responsável. É essencial analisar esses aspectos de forma crítica para buscar um equilíbrio que promova o desenvolvimento econômico de forma sustentável e equitativa. Olá. Meu nome é André Inácio do Carmo, sou doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco e irei apresentar o trabalho intitulado Sustentabilidade Energética em Serra Talhada, Pernambuco, desenvolvido por mim em parceria com Fabiana Ferreira Silva, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A crescente demanda por fontes de energia limpa e sustentável tem impulsionado a busca por alternativas aos combustíveis fósseis. Dentre essas alternativas, o hidrogênio verde destaca-se como uma solução promissora devido ao seu potencial de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa. A cidade de Serra Talhada, localizada no semiárido pernambucano, possui características naturais que a tornam uma candidata ideal para a produção de hidrogênio verde. A alta incidência solar, durante todo o ano, oferece um recurso abundante para a geração de energia solar que pode ser utilizada na produção de hidrogênio através da eletrólise. Nesse âmbito, este trabalho teve como objetivo analisar o potencial de produção de hidrogênio verde no município de Serra Talhada, Pernambuco. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, classificando-se como exploratória, bibliográfica e estudo de caso. Os dados foram tratados com base na estatística descritiva e análise de conteúdo. Dentre os principais resultados, os cálculos indicaram que uma usina solar fotovoltaica de 1 MW em Serra Talhada, operando com uma média de 8 horas de sol por dia e com uma média anual de radiância global horizontal de 5.831 watts-hora por metro quadrado por dia, poderia produzir aproximadamente 71.175 metros cúbicos por hectare de hidrogênio verde por ano. A implementação de uma usina de produção de hidrogênio verde neste município traria um impulso significativo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico na região, podendo transformar Serra Talhada em um polo de energia limpa, atraindo investimentos e criando oportunidades de negócios em diversos setores da economia, a exemplo da indústria e do transporte,
bem como sendo uma fonte de exportação de energia limpa. Essa produção de hidrogênio verde contribui para a sustentabilidade ambiental ao reduzir as emissões de CO2 associadas à geração de energia. Um possível local para instalação desta usina seria no telhado do SESC, localizado no município, evitando a supressão de vegetação nativa. Face ao exposto, conclui-se que a cidade de Serra Talhada, Pernambuco, possui um grande potencial para a produção de hidrogênio verde, devido à sua alta incidência solar e condições geográficas favoráveis. A implementação de uma usina solar fotovoltaica de 1 MW poderia gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais significativos, promovendo a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. Com o apoio de políticas públicas e investimentos estratégicos, Serra Talhada pode se tornar um exemplo de sucesso na transição para uma economia de energia limpa. Olá, me chamo Kerliana Goja Silva, aluna da UFRPE-UAST, juntamente com Gerliana, também aluna da UFRPE-UAST, e o professor Alexandre Bezerra Corrêa Bilar, iremos apresentar o trabalho sobre práticas sustentáveis e socioambientais do Grupo Boticário. Práticas sustentáveis e socioambientais são iniciativas que visam promover o desenvolvimento econômico e social de forma equilibrada com a conservação ambiental. Incluem a redução do consumo de recursos naturais, o uso de fontes renováveis de energia, a reciclagem e reutilização de materiais, a minimização de resíduos e emissões de poluentes. A importância dessas ações tem crescido significativamente no setor de cosméticos, à medida que consumidores e empresas se tornam mais sensíveis à causa ambiental. O Grupo Boticário, uma das maiores organizações brasileiras de cosméticos, é bastante citado pela adoção de iniciativas desse tipo ao longo da sua cadeia de valor. Mas quais seriam as principais? O objetivo desse trabalho é identificar as mais importantes práticas sustentáveis e socioambientais realizadas pela organização estudada. Percebeu-se uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa através de estudo de caso e pesquisa documental com dados coletados através de relatórios de sustentabilidade constantes no site do Grupo em Estudo e uma revisão sistemática da literatura no portal de periódico da CAPES, filtrando os artigos científicos no idioma português revisados por pares publicados entre 2019 e 2023 com os termos de busca: gestão ambiental, práticas sustentáveis e socioambientais. Foram levantados 29 artigos, descartados 19 devido à similaridade dos resultados encontrados. Logo fez-se a análise em 10. Com a análise dos resultados, percebeu-se que o Grupo Boticário adota diversas práticas sustentáveis e socioambientais com a gestão de resíduos através do Programa de Logística Reversos. O Bote recicla, que produz embalagens com materiais reciclados pós-consumo, como o uso de refis de plásticos, promovendo a economia circular. Por meio de sua fundação de mesmo nome, apoia projetos de conservação ambiental, como a preservação da fauna e flora brasileira em áreas da Mata Atlântica e Cerrado. Além disso, investe em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos com menor impacto ambiental, como linhas de cosméticos veganos e biodegradáveis. Concluiu-se que essas ações posicionam o Grupo Boticário como um dos líderes em sustentabilidade no setor de cosméticos, servindo de exemplo para outras empresas que buscam equilibrar crescimento econômico e responsabilidade socioambiental através de iniciativas como a redução de resíduos, a conservação de recursos naturais e a proteção de biodiversidade. O grupo reduz seu impacto ambiental, promove o bem-estar social ao apoiar comunidades locais e projetos de educação ambiental, fortalecendo a marca e fidelizando consumidores que valorizam a sustentabilidade, gerando vantagem competitiva no mercado. Olá, meu nome é Miriam de Medeiros Rodrigues, sou da UFRPE-UAST e juntamente com Esther Medeiros Rodrigues e Maria Graciele Nunes de Oliveira, irei falar sobre a importância da responsabilidade socioambiental nas empresas, uma revisão sistemática da literatura. A prática da responsabilidade socioambiental dentro das organizações tem se tornado algo muito comum. Desse modo, muitas empresas têm se conscientizado a respeito do quanto é importante a adoção de uma gestão consciente e responsável, principalmente devido à escassez de matéria-prima e à alta de preços. Para essas instituições, é vantajoso adotar esse tipo de prática, pois além de promover o desenvolvimento sustentável, a sociedade também é beneficiada com a diminuição dos impactos ambientais. Como exemplo disso, podemos citar a preservação dos recursos naturais, melhorias significativas na qualidade de vida dos indivíduos através da utilização destes, redução de desperdício e da geração de lixo, uso da reciclagem para transformar novos materiais e recusa de produtos que são de alto impacto ambiental.
A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da responsabilidade socioambiental dentro das organizações, a fim de promover vantagens para as empresas e para a sociedade em geral. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com caráter descritivo e exploratório, através das plataformas Cielo, na qual utilizou-se o termo de busca responsabilidade socioambiental, selecionando artigos científicos publicados entre o intervalo de 2013 a 2023, utilizando os filtros Coleção Brasil e Idioma Português. Foram encontrados 23 artigos. Os resultados apontaram algumas práticas sustentáveis dentro de algumas empresas, organizações, com o intuito de aumentar o desenvolvimento e o crescimento da empresa e promover bem-estar à sociedade através das seguintes práticas: redução de resíduos, redução de desperdícios, utilização de produtos naturais, recusa de produtos que são de alto impacto ambiental e reciclagem de materiais para transformá-los em novos, como o óleo de frituras em sabão, por exemplo, entre outros. Conclui-se que diversas empresas ainda necessitam implantar novas práticas de responsabilidade socioambiental, a fim de promover o crescimento empresarial, gerar possíveis soluções para reverter os desastres causados e promover também a geração de resultados satisfatórios para a melhoria do planeta e das próximas gerações. Saudações a todos, me chamo Eric Ben e vou apresentar o resumo intitulado Extração de látex às margens do Rio Negro, Amazonas, implicações para a saúde das árvores e eficiência na produção. Trabalho de minha autoria junto a Gilvan Serafim Filho e Hernandes Silva. Logo na introdução eu trago que a extração de látex é uma prática fundamental para o comércio e o uso doméstico de borracha natural amplamente realizado nas regiões tropicais. A técnica de extração envolve a realização de incisões na casca da árvore para permitir que o látex flua e seja coletado. O processo deve ser realizado de maneira a maximizar a produção sem causar danos permanentes ao indivíduo arbóreo. Nessa perspectiva, o presente estudo teve o objetivo de analisar os padrões de extração de látex e suas implicações para a saúde das árvores e a eficiência da produção. A pesquisa foi conduzida durante o mês de setembro, acompanhando 17 seringueiras, que é a Heve brasiliensis, todos indivíduos adultos, às margens do Rio Negro, utilizados para a extração de látex. O acompanhamento foi feito através de fotografias e anotações em campo. Os resultados indicam que foram observados sinais de estresse ou dano às árvores, tanto no processo de cicatrização das incisões quanto no aparecimento de doenças. As incisões em espiral apresentaram uma eficiência ligeiramente maior na extração do látex em comparação às técnicas horizontais e verticais. No entanto, foi observado que essa técnica pode causar um maior desgaste à casca da árvore, exigindo um manejo cuidadoso para evitar danos a longo prazo. Por fim, conclui-se que os padrões de extração de látex têm um impacto significativo na produtividade e na saúde desses indivíduos. É crucial que os seringueiros equilibrem a necessidade de maximizar a produção com as práticas que preservem a saúde desses indivíduos arbóreos, garantindo a sustentabilidade da exploração do látex. Saudações a todos, me chamo Eric Ben e vou apresentar o resumo intitulado Comparando QGIS e ArcGIS enquanto ferramentas para a gestão da infraestrutura produtiva e logística, de minha autoria, junto a Gilvan Serafim Filho, Hernandes Silva e Regiane. Logo na introdução eu trago que ferramentas de sistemas de informação geográficas, popularmente chamados de SIGs, como o QGIS e o ArcGIS, desempenham um papel crucial na gestão e planejamento da infraestrutura produtiva e logística, sobretudo em ordenamento territorial. Nessa perspectiva, o presente estudo teve o objetivo de avaliar a eficiência dos softwares QGIS e ArcGIS como ferramentas para a gestão da infraestrutura produtiva e logística. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos,
Os softwares foram comparados em suas versões mais atuais, ambas em suas versões para o Windows. Os critérios de avaliação incluíram a diversidade de ferramentas de análise espacial, a capacidade de processamento de dados, a acessibilidade financeira, a curva de aprendizado, a compatibilidade com outras plataformas e a comunidade de usuários e também o suporte. Os resultados mostraram que tanto o ArcGIS como o QGIS possuem robustas ferramentas que são eficazes para o planejamento e a gestão da infraestrutura produtiva e logística. O ArcGIS se destacou por sua interface intuitiva e integração superior, no entanto, sendo mais adequado ao uso em ambientes empresariais complexos, até mesmo pela questão do custo. Por sua vez, o ArcGIS sobressai em termos de custo-benefício, sendo uma alternativa acessível, sem comprometer a qualidade das análises. Além disso, a comunidade ativa de usuários do QGIS contribui significativamente para a constante atualização e melhoria do software. Por fim, conclui-se que ambas as ferramentas têm potencial significativo para contribuir para o desenvolvimento local sustentável, promovendo uma infraestrutura produtiva e logística mais eficiente, sobretudo do ponto de vista territorial e espacial. A escolha entre QGIS e ArcGIS deve ponderar fatores como orçamento, necessidade de suporte técnico e experiência da equipe técnica. Sou Samuel Elias, discente da UFRPE-UAST, e junto com meus colegas Kerliane Góes e Wesley Gabriel, e com a participação do professor Valber Santos, professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UAST, desenvolvemos o resumo intitulado A Análise do Impacto do Empreendedorismo Sustentável, as Tendências Empresariais e o Desenvolvimento Socioambiental, uma visão baseada nos estudos organizacionais. A crescente conscientização ambiental e social tem transformado o cenário empresarial global. As empresas estão cada vez mais adotando práticas sustentáveis e socialmente responsáveis à medida que os consumidores se tornam mais sensíveis a produtos e serviços éticos e ecologicamente corretos. Essa mudança reflete não apenas a necessidade de atender às demandas dos consumidores, contudo, de garantir a viabilidade no longo prazo, equilibrando a relação mercado competitivo versus meio ambiente. O objetivo é analisar o impacto do empreendedorismo sustentável nas tendências empresariais e no desenvolvimento social, com foco na visão baseada nos estudos organizacionais. Os resultados parciais indicam crescente importância do empreendedorismo sustentável para o desenvolvimento de negócios e a superação dos desafios globais enfrentados pela sociedade. Organizações que adotam práticas de negócios responsáveis, como programas de responsabilidade social corporativas, RSC, e investimentos em educação e saúde nas comunidades onde operam, visam não apenas o lucro, todavia buscam promover o bem-estar das pessoas e o fortalecimento das comunidades. A metodologia empregada teve como base uma abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa do tipo exploratória. O método principal teve como lastro uma revisão literária. Os materiais utilizados foram papers, livros, notas técnicas específicos, tendo sido feita a busca na plataforma Google Scholar. Além disso, as inovações ambientais, como o uso de fontes de energia renováveis, solar e eólica, impulsionam a competitividade empresarial ao gerar empregos verdes. Essas práticas se alinham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente, como a redução de emissões de gases de efeito estufa. Conclui-se que o empreendedorismo sustentável fortalece as empresas na sociedade ao promover uma mudança comportamental positiva, aumentando a confiança do consumidor e melhorando sua reputação no longo prazo. A integração de práticas socioambientais nos negócios, como a redução de resíduos através da reciclagem e o desenvolvimento de produtos com menor impacto ambiental, contribui para o consumo sustentável e o uso consciente dos recursos. Ao adotar práticas sustentáveis, as organizações são de forma mais positiva e contribuem para o desenvolvimento socioambiental, promovendo o bem-estar das comunidades e a preservação ambiental de maneira intergeracional. De modo preliminar, recomenda-se que as empresas invistam em inovação sustentável não apenas como uma resposta às demandas do mercado, mas como uma estratégia central para o desenvolvimento e a competitividade contínua. Saudações a todos, sou Gabriela Araújo de Miranda e vou apresentar o trabalho intitulado como Contribuição do Estágio Supervisionado alinhada aos Objetivos Sustentáveis da ONU.
de minha autoria com José Luiz Alves, da FECAP da UPE. Na introdução, eu abordei a definição do que a lei diz sobre o estágio. Ela define como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, visando a preparação para o trabalho produtivo, ou seja, é uma extensão prática da graduação. Então, o que é aprendido na teoria é consolidado na prática através do estágio e permite ao estudante um maior desenvolvimento e conhecimento sobre sua carreira, sendo assim essencial para a formação de futuros profissionais e para a sociedade brasileira. O objetivo da pesquisa é levantar dados sobre estagiários da faculdade, conhecer o perfil desses estudantes e propor soluções para otimizar a formação acadêmica e desenvolvimento profissional, alinhando-se com as ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, número 4 e 8, que diz sobre educação de qualidade e trabalho decente. Os procedimentos metodológicos utilizados foi que a pesquisa adotou métodos quantitativos e qualitativos, utilizando questionários e entrevistas com graduandos de diferentes períodos do curso de administração da FECAP. A coleta de dados visou identificar o início do estágio supervisionado, desenvolvimento contado e a contribuição da faculdade para esse processo. Foram analisados arquivos institucionais e estudos anteriormente sobre o tema para completar a análise. Os resultados indicam que mais de 60% dos alunos no período noturno começam a estagiar a partir do segundo período. A ampla jornada de estudos e trabalho proporciona uma troca significativa entre teoria e prática, favorecendo tanto a graduação quanto a profissionalização. No entanto, desafios como a sobrecarga de tarefas e a necessidade de melhor integração entre a universidade e o trabalho foram identificados. A conclusão da pesquisa revela que o estágio supervisionado é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, fortalecendo a formação acadêmica e os preparando para o mercado de trabalho. A colaboração entre a universidade e as empresas é crucial para maximizar os benefícios do estágio e para desenvolver o local para atender às ODS 4 e 8, recomenda-se a implementação de políticas públicas que incentivem parcerias entre instituições educacionais e o setor empresarial. Olá, eu sou Leiliane Maria da Silva e vou apresentar a pesquisa também desenvolvida por José Antônio Leite Moura e Ana Paula da Silva Farias, todos da UFRPE-UAST. A pesquisa é intitulada como Logística Reversa na Construção Civil. Introdução. A logística reversa no Brasil é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e assume grande importância na indústria da construção civil, uma vez que essa é responsável por produzir 50% dos resíduos sólidos do país. Esses resíduos afetam diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Assim, as organizações desse setor devem implementar ações voltadas ao reaproveitamento ou descarte adequado dos resíduos gerados. Objetivo: identificar as práticas de logística reversa implementadas por uma empresa de construção civil que está prestando serviço no sertão do Pajeú. Procedimentos metodológicos ou materiais e métodos. Trata-se de um estudo de caso com coleta de dados por meio de entrevista presencial, realizada em agosto de 2023, com o técnico de meio ambiente da empresa. O roteiro de entrevista aborda questões sobre tipos de resíduos gerados, práticas de logística reversa, legislação, fiscalização, existência de multas ou infrações e de material informativo sobre as práticas de logística reversa, treinamentos e qualificação dos empregados. A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para analisar os dados coletados na entrevista. Resultados. A organização que faz parte dessa pesquisa iniciou suas atividades há mais de 35 anos em São Paulo e foi responsável por várias obras de norte a sul do Brasil e em países do Mercosul. O projeto da empresa, no sertão do Pajeú, é uma usina fotovoltaica que tem como resíduos paletes de madeira, papelão, plásticos, bobinas de madeira, fios e cabos elétricos, papéis de escritório orgânicos, sobras de comida,
cartone de impressora, embalagens contaminadas e estopas contaminadas com óleos lubrificantes, pneus, baterias automotivas, pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes. A empresa pratica a logística reversa dos resíduos que podem ser reciclados, que são encaminhados para reaproveitamento em empresa devidamente licenciada. O maior volume de resíduos gerados no projeto é o de paletes de madeira, que é doado para a comunidade local, onde são confeccionados móveis, artesanato, cercado das propriedades rural, dentre outros. Os resíduos não recicláveis são destinados para aterro sanitário. Conclusão: evidenciou-se que há uma preocupação da empresa em dar a destinação correta aos materiais utilizados na obra, em seguir a legislação vigente, sem acumular multas ou infrações, e em discutir e promover ações ambientalmente responsáveis junto aos seus integrantes. Eu sou Leiliane Maria da Silva e vou apresentar a pesquisa também desenvolvida pelas autoras Ivanice Pereira Leite Lima e Ana Paula da Silva Farias, todas da UFRPE-UAST. A pesquisa é intitulada como A Importância do Plano de Gestão de Logística Sustentável nas Universidades Federais. Introdução. O Plano de Gestão de Logística Sustentável, PLS, é uma ferramenta utilizada pelos órgãos públicos federais para estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos. A base legal do PLS é a Instrução Normativa número 10, de 12/11/2012, e os decretos número 7.746, de 2012, e número 7.198, de 2017. De acordo com a Instrução Normativa número 10 de 2012, todos os órgãos e entidades da administração pública, federal, direta ou indireta, precisam elaborar e implementar o PLS. O documento deve abordar as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços, contemplando material de consumo, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento do pessoal. Objetivo: explicitar a importância do Plano de Gestão de Logística Sustentável para as universidades federais. Procedimentos metodológicos ou materiais e métodos. Foi realizado o levantamento de dados a partir da análise de artigos científicos no período de 2019 a 2023. As buscas foram feitas pelo Google Acadêmico e foram utilizadas as palavras-chave logística sustentável nas universidades e plano de gestão de logística sustentável nas universidades, no título dos documentos. Após a leitura do resumo e introdução dos artigos encontrados, foram incluídos nas pesquisas aqueles que mencionavam alguma contribuição, melhoria e ou mudança que o PLS tivesse oferecido para as organizações. E, por fim, foram destacados os artigos que tratavam do PLS nas universidades federais. Resultados: o PLS é importante para a UFES, pois essas são organizações que precisam contribuir para a manutenção sustentável do meio em que se estabelecem, seja essa contribuição em sua infraestrutura, nos serviços ou na formação de seus profissionais. As universidades federais têm uma importância estratégica no desenvolvimento de práticas sustentáveis, pois têm a possibilidade de gerar conhecimento e formar líderes que podem dar bons exemplos de responsabilidade socioambiental. Seu principal papel é, portanto, gerar conhecimento e construir soluções para uma sociedade cada vez mais sustentável. Conclusão: as práticas sustentáveis nas UFs, além de serem obrigatórias no ensino, na pesquisa e na extensão, precisam fazer parte de suas questões administrativas, com a redefinição de processos internos, infraestruturas e cultura organizacional em prol da sustentabilidade. Olá, eu vou iniciar agora a apresentação do resumo que leva o tema de um destaque às estratégias para o desenvolvimento local sustentável relacionadas ao transporte de mercadorias no Brasil e as externalidades negativas. Meu nome é Gisele de Souza Silva e eu realizei esse trabalho em conjunto com Tassiane Cristina Barbosa Nunes e Valber Santos Baptista, que todos somos da UFRPE-UAST. O transporte de mercadorias no Brasil é um processo de relevância na cadeia de suprimentos empresarial, bem como um fator para o aumento significativo da emissão de gases poluentes.
por estar ocasionando diversas externalidades negativas devido ao aquecimento global. O objetivo é destacar as possíveis estratégias de desenvolvimento local sustentável pelas quais as empresas podem implementar em seus processos de distribuição para reduzir a emissão de gases poluentes. Dentro dos procedimentos, a abordagem é qualitativa, com pesquisa exploratória. O método obedeceu a uma revisão de literatura, selecionando artigos e dissertações, além do estudo de caso, com a maior ênfase para a aplicabilidade das estratégias sustentáveis. As buscas ocorreram nas plataformas Google e periódicos CAPES. Analisaram-se 8 artigos, utilizando strings como gases de efeito estufa e transporte de mercadorias, minimização da emissão de gases e transporte de mercadorias, priorizando-se trabalhos publicados entre 2020 e 2024. As etapas da distribuição na cadeia com enfoque na logística externa são uma das principais fontes de emissão de gases responsável por provocar o aquecimento global e as mudanças climáticas. Dessa forma, é essencial que as empresas, clientes e sociedade busquem estratégias para reduzir tais impactos. Com o intuito de minimizar tais externalidades em suas operações, é necessário projetar inovações em modelos mais sustentáveis para a cadeia de suprimentos direcionados à minimização da emissão de gases. Dentre as ações a serem adotadas, pode-se citar modernização da frota, utilização de combustíveis alternativos, rotas otimizadas para redução do deslocamento, monitoramento em tempo real para identificar padrões de uso de combustível e manutenção preventiva, capacitação e implantação de políticas internas de incentivo. Todas essas ações permitem incorporar um modelo elementar de gestão ao visarem a redução dos impactos, concluindo-se que é de grande importância que as organizações realizem suas atividades pautadas na consciência ambiental, uma vez que a proteção dos recursos não é uma opção, mas uma necessidade para o equilíbrio do meio ambiente. Olá, eu sou Leandro Felipe da Silva Mota, graduando em Administração pela FECAP-UPE e orientado na iniciação científica por José Luiz Alves, da FECAP-UPE, que também é autor deste resumo, que visa expor a nossa pesquisa, que tem como tema a indústria 4.0 no Brasil, coadunada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, um estudo bibliográfico. É válido ressaltar que o avanço tecnológico fomentou a emergência de uma quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Alinhado a esse avanço, há um constante aumento de impactos ambientais negativos, como o desmatamento, a poluição e o aquecimento global. De modo a garantir o desenvolvimento sustentável, isto é, o desenvolvimento econômico que se preocupe com os recursos naturais e as garantias dos direitos da sociedade, a ONU estabeleceu 17 objetivos, dentre eles o ODS 9, que vislumbra a construção de infraestruturas resilientes, uma industrialização inclusiva e o incentivo à inovação. Busca-se entender os fatores que despertam a constante necessidade de inovação, principalmente na indústria brasileira, observando os impactos ambientais alinhados ao processo de inovação tecnológica, bem como identificar as melhores práticas a serem tomadas para o alinhamento da indústria brasileira aos ODS da ONU, mais precisamente o ODS 9. Quanto à natureza, o estudo baseia-se em uma pesquisa aplicada com o objetivo de gerar conhecimento para a aplicação prática voltada à solução de problemas específicos. Quanto à forma de abordagem, utiliza-se pesquisa qualitativa, com a análise e interpretação de documentos, relatos e discursos colhidos por meio de entrevistas ou outros meios. Em relação aos objetivos, será uma pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos técnicos, será feito o uso da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. Com esta pesquisa, espera-se explorar os fatores que influenciam as atividades industriais no tocante à inovação e desenvolvimento sustentável, ressaltando a importância do cumprimento da ODS 9 para a garantia dos direitos fundamentais. Busca-se executar uma pesquisa que desperte a conscientização ambiental e social e sirva como fomento para iniciativas que se alinhem ao desenvolvimento sustentável no Brasil.
Com o findar da pesquisa, e com base na exposição sobre o tema e na percepção universal das mudanças que estão acontecendo no planeta, almeja-se trazer indícios que evidenciem a necessidade de medidas que visem a mitigação dos impactos ambientais, bem como a adoção de tecnologias sustentáveis como forma de garantir o desenvolvimento econômico atento às questões sociais e ambientais. Olá, me chamo Igor Augusto de Andrade Lins e hoje falarei sobre Logística 4.0, pauta dinâmica sobre empreendimentos decisiva no desenvolvimento de SUAP. A Logística 4.0 é crucial para o desenvolvimento de toda a sociedade moderna, visto que ela traz consigo uma melhor integração entre as organizações e também uma melhor agilidade a todo o processo logístico. No Brasil, a Logística 4.0 enfrenta desafios como a infraestrutura insuficiente e a falta de políticas públicas eficazes, impactando diretamente na competitividade das empresas. O projeto ele busca explorar de que forma a Logística 4.0 pode influenciar positivamente no Porto de Suape. O objetivo será fazer um levantamento de todo o estado da arte e realizar diagnóstico da logística atual em Suape, a fim de propor benefícios com base na aplicabilidade dela. A pesquisa será descritiva e explanatória, utilizando métodos quantitativos. Inicialmente será feita toda uma pesquisa bibliográfica, se embasando nos dados oferecidos pelo Ministério de Portos e Aeroportos, para comprovar os benefícios da tecnologia a serem utilizadas no complexo portuário. Também será feita uma pesquisa documental e de campo, com amostras intencionais com as autoridades portuárias. Nos resultados, esperamos demonstrar que, por meio da aplicabilidade da Logística 4.0, esperamos que o escoamento da mercadoria possa melhorar em toda a região, assim como a aplicação de novas tecnologias também pode reduzir no tempo de espera, e a integração dos moradores de toda a região, dos dois municípios, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, que contribuirá também uma mão de obra barata, além de qualificar e desenvolver econômica e socialmente falando a região. Levando tudo isso em consideração, buscaremos demonstrar o quão positiva a Logística 4.0 é para todo o complexo portuário de Suape e para a região em que está localizada.